o Futebol Clube do Porto está a analisar os acontecimentos de ontem à noite em Guimarães. Adeptos dos dois clubes envolveram-se em violentos confrontos antes e depois do jogo. Agora é tempo de apurar responsabilidades. O vulcão na Ilha do Fogo, em Cabo Verde, não para de cuspir lava. Temendo o pior, mais de 1000 pessoas já foram evacuadas, mas até ao momento não há notícia de vítimas. Em nome dos Capitães de Abril, 20 anos depois da Revolução, Vasco Lourenço recebeu o prémio Personalidade do Ano de 94, um prémio da imprensa estrangeira em Portugal. Um agente da PSP de Guimarães morreu esta madrugada vítima de um infarte. O polícia esteve envolvido nos confrontos de ontem à noite junto ao estádio do Vitória, mas tudo indica que não foi um dos feridos. O agente terá ficado apenas algo apreensivo com os incidentes. Esta madrugada sentiu-se mal e deu entrada no serviço de urgência com uma paragem cardiorrespiratória. Elídio Freitas tinha 39 anos e era polícia desde os 22. Ontem à noite esteve de serviço no estádio do Guimarães e andou na frente dos conflitos com as claques do Porto e do Vitória. Só às 2h30 da manhã chegou a casa e mais nervoso do que costume. Eu acho que ele teve uma comoção grande na bola, porque ele, na verdade, é o mesmo que gostava do Porto e o Porto ganhou. Eu acho que ele teve uma comoção grande, não é? E além disso, um colega dele que estava à beira dele, claro, bateram, não é? E ele, na mesma altura que lhe bateram, claro, disse, olha, esse era eu. Chegou aqui a casa, contou à mulher a chorar. Vinha sem comer até, aliás, a esposa dele arranjou 2 ovos estrelados, ingeriu qualquer bebida a mais e lamentou-se de um colega dele que tinha sido amargamente ferido com pedra, segundo parece, sobre o olho, e começou a lamentar-se e a chorar e pronto, e eu acho que não suportou aquilo que se passou com o colega dele. O subcomissário Tiago, da Superesquadra de Guimarães, foi o último a estar com Elídio e pareceu-lhe um pouco mais nervoso do que costume. Mas não tem a certeza se Elídio Freitas andou ou não envolvido em agressões físicas. O que é certo é que o jovem polícia não aguentou e teve um ataque cardíaco. De manhã levantou-se e disse, caralho, parece que não estou nada bem, parece que estou aqui assim uma coisa que me dá, assim a abafar-me, não sei. Abriu a janela do quarto e coisa, pôs à vontade. E disse à mulher, não está feliz as mulheres, não está feliz que não é nada. Diz ela assim, ele diz, já estou melhor. Mas voltou outra vez a repetir aquilo, não é? E o rapazinho ia se vestir para ir trabalhar, que entrava às 7 da manhã, e, claro, caiu para o lado. Uma morte estranha que deixou Guimarães de luto. É um caso trágico cuja relação com os incidentes de ontem à noite ainda não está completamente provada. Os confrontos começaram antes do jogo ter início e provocaram um número indeterminado de feridos. Foi a noite longa da pedrada, um jogo em que o Porto ganhou a Vitória de Guimarães por 1-0, mas os adeptos azuis e brancos perderam muitos pontos no campeonato do bom comportamento. À chegada a Guimarães, alguns elementos da claque das Antas já não se pouparam nos distúrbios. Resultado, carros com vidros partidos, montras destruídas e agressões a quem passava. Eu vinha a chegar aqui assim e vi isto, olha, vinha com o carro ao para trás, deram-me cabo aí da coisa. Deram-me uma apagada aqui no braço, estalou, está partido. Você nem ia ao futebol? Não, não ia ao futebol, estava a chegar com a minha família, estava a chegar com a minha mulher. Deram uma pancada com o quê? Com um pau. Viu quem era? Não, com o calhau? Não, foi uma pedra grande, foi ali no vidro. Não viu quem lhe bateu? Isso foram os gajos, depois que vinham todos a correr para aí fora e coisa assim, eu quando me deram com a pedra saí fora da porta, eu me meio com um pau, pronto, transmanando. Vieram para aqui, em cima das caminhonetes de Jadilho, das caminhonetes, 30 pessoas em cima de cada caminhonete de Jadilho, e vieram para aqui, chegaram aqui e começaram logo a soltar as pessoas todas que estavam aqui a ver a claque. Antes do jogo começar, já as claques andavam em batalha campal no relevado. Faltou polícia, dizem, para meter tanta gente na ordem. Há falta de polícia e os adeptos do Porto rebentaram com a vedação e foram para dentro do relevado, portanto, provocar a massa assentiva do Vitória. E a massa assentiva do Vitória teve que os pôr no sítio e depois a polícia é que veio. Os dirigentes do Guimaranense acusam a claque portista de se ter recusado a pagar o bilhete. Depois foi tudo à frente, destruíram o gradeamento e palavra puxa palavra, aí vai pedra. Ninguém nos conteve. O árbitro iniciou o jogo com 15 minutos de atraso e já havia algumas dezenas de feridos. 13 deles já não viram o jogo e entraram na urgência do hospital com cabeças partidas e pouco mais. Para o final, a claque do Guimarães guardou o resto de festa. Andou tudo em passo de corrida à frente. Nem mesmo a equipe de reportagem da SIC escapou.
Fecha a cama. Fecha a cama. Fecha a cama. Fecha a cama. Não, vai, deixa o gajo. Deixa o gajo. Aqui no filme. Foi assim durante várias horas depois do jogo. Uma chuva de pedras e correrias. A polícia, para evitar o pior, isolou a claque portista dentro do relevado, à espera de melhores horas. Mesmo assim, continuaram as provocações. Devido às obras no estádio, não faltaram pedras lá dentro. Mais um alerta para os dirigentes e mais um episódio a denegrir o futebol português. Fique para conhecer daqui a pouco o balão de oxigênio que o Governo ofereceu à Torralba. Até já. Não há notícias de vítimas da fúria do vulcão da Ilha do Fogo, em Cabo Verde, mas mais de 1000 pessoas foram obrigadas a fugir à pressa. A primeira erupção deu-se ontem à noite e foi provocada por um sismo que atingiu o grau 5 na escala de Richter. Há 44 anos que o vulcão da Ilha do Fogo não entrava em atividade. A noite passada, depois do tremor de terra, a cratera começou a jorrar lava e fumo. Alguns habitantes de aldeias próximas do vulcão estão isolados. Outros recusam deixar para trás a casa e os animais. Muitos desalojados procuram ajuda em vilas e contam que o vulcão da Ilha do Fogo ainda não acalmou. Disseram que de manhã, portanto, tinha somente 3 furos. Agora estão a constar 7. São pequenos furos, portanto, pequenos vulcões de orada que estão com esse problema, não é mesmo cone. Há um velhote que há bocadinho veio falar comigo aqui na rua, está a dizer que com esses 7 furos pode ser, portanto, possivelmente vai ter menos força do que a da primeira vez. Portanto, que esses furos vai ter menos força do que a outra vez. Que é melhor assim. O governo cabo-verdiano mandou já roupas e alimentos para a ilha do vulcão. Militares e autoridades municipais ajudam a retirar pessoas de zonas onde a lava ameaça chegar. Há casas destruídas em aldeias muito próximas do vulcão. A temperatura subiu muito na Ilha do Fogo e são muitos os casos de desidratação. O fumo que sai da cratera vê-se em toda a ilha e são constantes os jorros de lava. Há muita lava, também fogo, explosão de jorras e pronto, clarão de lume e muitas coisas. Está a fumegar muito, isso toda a gente está a ver, está a fumegar muito. Depois pronto, um fumo que dá a sensação que está muito lume realmente. E por aquilo também que a televisão mostrou, está a deitar muita jorra para cima. Portanto, mesmo jorras que conseguiu cobriram muitas casas. Há casas que ficaram cobertas de jorras, portanto, foram bem atingidas. Neste momento, veio guarda costeira, portanto, um avião de guarda costeiras com tropas, trouxeram mantimentos, trouxeram também cobertores, trouxeram algumas coisas para ajudar esse povo. O vulcão da Ilha do Fogo, a segunda erupção do século, começou a noite passada. Ninguém sabe quando a cratera volta a ficar serena. Mais um verão à porta e os parques aquáticos continuam sem legislação específica. Sabe-se que está em preparação um pacote legislativo que transfere responsabilidades para as câmaras municipais. Mas a SIC já ouviu 2 autarcas pouco satisfeitos. A pensar já na semana da Páscoa, que traz ao Algarve grande número de visitantes, os aquaparques abriram, mesmo sem legislação adequada. Nós abrimos porque estávamos munidos das licenças que são necessárias a abrir um estabelecimento desta natureza e porque tínhamos cumprido com todas as situações que estavam estipuladas dentro do relatório da inspeção que foi feita o ano passado, em abril. O Governo pretende passar a competência destas inspeções para as autarquias. Uma comissão composta por diversas entidades reúne desde o início do ano para elaborar uma nova regulamentação. Mas os autarcas ficaram de fora. A Associação Nacional de Municípios não foi ouvida, os municípios persas não foram ouvidos e isto é mais um exemplo de que os municípios são confrontados com situações já definitivas. Para os responsáveis dos aquaparques, o mais importante são os meios técnicos de inspeção e não a entidade responsável. Os autarcas aceitam as competências, mas precisam de meios para responder a esses novos compromissos. Nós não temos condições, nem estamos preparados para isso. E queremos discutir com o Sr. Ministro
essa questão. Enquanto não sai a nova legislação, antes de escorregar, pense duas vezes. O metropolitano vai estender-se para a margem sul do Tejo. A ligação deverá estar pronta dentro de 4 anos para servir os concelhos de Almada, Barreiro, Seixal e Moita. As obras começam em 97. Numa primeira fase, o metro ligará o Barreiro à costa da Caparica. Este primeiro troço terá 38 estações e vai custar cerca de 60 milhões de contos, financiados maioritariamente por fundos comunitários. Só numa segunda fase, o metro chegará à Moita. O Fundo do Turismo vai financiar a Torre Alta em 250 mil contos, o que assegura o futuro da empresa até ao final do ano. Os ministros do Emprego e do Comércio assinaram esta manhã um despacho decisivo. Ficam assim garantidos os contratos de verão e pagam 7 meses de salários em atraso. A Comissão de Trabalhadores está satisfeita com esta medida. Nós, neste momento, necessitamos deste empréstimo para regularizar a tesouraria, pagar os salários e poder reforçar o quadro dos sazonais. Agora, as receitas que temos podem se cifrar em 2 milhões de pontos, desde que asseguradas as operações. E, portanto, vai até ao final do ano. Portanto, não temos problemas, não teremos problemas e, obviamente, se o problema da Torre Alta não estiver resolvido em termos da venda dos créditos, em que haja injeção de capital, pelo menos 2 milhões de contos dentro da empresa para aumentar o capital social da empresa, obviamente que iremos ter novamente problemas. A satisfação da Comissão de Trabalhadores com esta injeção de 250 mil contos na empresa, mas a situação definitiva da Torre Alta está ainda longe de ser resolvida. Vasco Lourenço recebeu o prémio Personalidade do Ano de 94, recebe-o em nome dos Capitães de Abril, a propósito dos 20 anos da democracia em Portugal. O prémio é da Associação da Imprensa Estrangeira. No tempo em que as revoluções conduziam os países à ditadura, surgiu uma que abriu caminho à democracia. É a homenagem dos jornalistas estrangeiros em Portugal ao trabalho dos Capitães de Abril. Representa uma justiça que estão a prestar aos Capitães de Abril, com que eu me congratulo, embora eu não me intitulo propriamente um Capitão de Abril. Atribuo a importância considerável, porque se trata, no fundo, do reconhecimento a estes então rapazes da obra que fizeram na transformação política de Portugal. Eles tiraram, digamos, a tampa a uma situação e foi possível depois gerar-se um movimento participativo de todos os portugueses que transformou, na verdade, profundamente o país. É o reconhecimento da opinião pública internacional para o papel dos Capitães de Abril, pela luta pela democracia, que infelizmente no nosso país já começa a estar no esquecimento. Para já estamos a ganhar já por quatro anos em relação à Primeira República, o que já é considerável. E vislumbrando que, de facto, a situação não vai sofrer alteração, já não haverá um retrocesso para caminhos que nós deplorávamos e que deixámos para trás. Há pequenos arrependimentos, acho que poderia ter tido outro tipo de atitude, de ter agido de forma diferente. Em algumas ocasiões, por exemplo, simplesmente, não vou dar exemplos, tinha que estar aqui a pensar maduramente quais foram os mais importantes. Não é? Satisfeito com a distinção, Vasco Lourenço deixou um recado às Forças Armadas. De facto, eu penso que ao longo destes anos, o ser militar de Abril, o ser capitão de Abril, o ter participado ativamente no 25 de Abril, é mais um aporte negativo em termos de carreira militar do que um aporte positivo. Mário Soares aplaude os militares e defende o aperfeiçoamento da democracia. A descolonização foi feita de uma maneira total, com todos os traumatismos, mas com todas as dificuldades, mas enfim, foi feita. Agora é com os países africanos, nossos irmãos, e nós temos que os ajudar muito a desenvolverem-se, a progredirem. Os problemas da institucionalização da democracia têm andado, a Constituição é uma boa Constituição, temos que aprofundar e tornar a democracia mais participativa. Finalmente, o desenvolvimento, nós entramos na União Europeia, somos hoje um país europeu com algum desenvolvimento, mas ficamos aquém das expectativas e temos que nos desenvolver mais. Sobretudo, para além de desenvolver, temos que distribuir a riqueza criada e temos que criar mais condições de justiça social para todos, sobretudo os mais desfavorecidos.
No mercado de capitais, o clima de incerteza voltou com a nova queda do dólar. O dia fechou com poucos negócios, embora os preços se tenham mantido nos mesmos níveis. No mercado cambial, o dólar voltou a dar sinais de fragilidade. A divisa americana bateu novos mínimos históricos. O marco seguiu a direção contrária. Este comportamento causou alguma apreensão nos operadores, que esperaram a intervenção dos bancos centrais para evitar mais quedas. Na Bolsa, o clima foi também de queda. As incertezas quanto ao futuro do dólar e a descida das bolsas internacionais fizeram com que os investidores se retraíssem. O índice nacional contínuo desceu 6 pontos. O volume das trocas foi francamente baixo. O Banco de Fomento liderou as trocas com uma subida de 4 escudos no preço. A Marconi manteve a cotação e a seguradora Império também subiu 4 escudos. Para as obrigações, hoje não foi um bom dia. Ninguém quis arriscar antes de ver que direção toma o mercado cambial. As obrigações do Tesouro a 9 anos resistiram bem. O preço subiu 26 escudos, o que fez com que a taxa de rendimento efetivo descesse 3 pontos. A semana em retrospectiva já a seguir no Flashback com o Carlos Andrade e os seus convidados. Até amanhã, ao fim da noite.